Olá, seja bem-vindo a mais um Contando Cores, o podcast que existe para falar de arte e artesanato. Hoje eu estou aqui, gente, para falar de arte com dois artistas e nós temos aqui o artista plástico Joseph Klein, isso. Fala um pouquinho sobre o que você faz. Hoje em dia eu faço tanto pintura em painel, né, sobre tela, tanto muralismo também. Eu também pinto em parede. Poucas pessoas sabem que eu faço pintura em parede também, né, mas eu também faço. Perfeito, Joseph. Também estou aqui com a artista visual e artesã Cláudia Carvalho. É muito bom estar aqui, muito obrigada, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho, né, já há 13 anos no setor artesanal, né? E na fase adulta que eu fui conhecer também a arte circense, né, que é algo novo assim na minha vida hoje. Mas no decorrer, né, nós vamos conversando aí sobre essa trajetória, né? Muita história ainda. Perfeito. Então, gente, dois artistas aqui com muita história para a gente conhecer, os trabalhos deles, essa forma como eles entraram no mundo da arte. Então, se você gosta de arte, você quer ser um artista ou você gosta de consumir arte, fica aqui com a gente, se inscreva no canal do YouTube, vai lá no Spotify também, porque todos os áudios dos episódios, se você prefere escutar ao invés de assistir, estão lá no Spotify. E siga @KessiaNai para acompanhar todas as novidades. Então, gente, eu acho que é bem interessante, vocês têm muita história e eu acho legal a gente começar, para o pessoal, né, que está escutando, a gente começar entendendo como que vocês entraram nesse campo da arte, né? A Cláudia, você tem aí atuações, além das artes, pintura, artesanato, você também trabalha com arte circense, né? Então, acho que é legal a gente entender essa história e também entender um pouco da história do Joseph, como que você está hoje nesse setor fazendo quadros profissionalmente. Sim, sim. Posso começar então com você, Pode Joseph? sim, Um pouquinho pode sim. como que você iniciou, assim, o que te levou para agora eu sou um artista plástico e faço quadros? Então, a arte em si, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Desde criança, eu sempre fui uma criança muito criativa e sempre gostei de arte. Tem uma curiosidade, eu comecei a desenhar por conta do meu irmão. Eu admirava muito os desenhos dele e eu falei assim, eu também quero aprender. Ele era mais velho do que eu, ele é 4 anos mais velho que eu. Então, a partir disso, eu comecei a estudar desenho. E aí, o desenho foi a minha veia artística durante muito tempo. Até que eu fui começar a pintar, eu fui pintar depois de velho. Eu não gostava de pintura, eu gostava de desenho. Sério? Sério. E aí, eu só fui me considerar artista quando eu já estava fora de Valadares. Quando eu já tinha me mudado daqui, quando eu já estava morando em São Paulo. E lá que eu fui me considerar artista depois de estar vivendo profissionalmente já no campo da arte. E aí, vários artistas, como eu te falei antes, né? Eu não me considerava artista, eu tinha muito medo de falar que eu era artista. E aí, os artistas que já eram mais velhos, eles conversando comigo, disseram, Joseph, não adianta você querer ser artista se você não falar para as pessoas que você é artista. Você só vai ser artista quando você colocar isso para fora. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aceitar como artista. Mas eu acho que eu só acreditei nisso porque eu já estava profissionalmente inserido nesse universo e eu também não estava em Valadares. Porque até então, quando eu estava aqui, eu tinha muito receio. Porque, eu vou falar que eu sou artista, mas aí, como vai ser isso? Mas foi basicamente assim, eu fui me aceitar como artista quando eu já estava fora daqui. Mas com o desenrolar da história que a gente for conversando, eu vou te falar como que aconteceu quando eu voltei para Valadares. Perfeito. E nesse momento em que você foi para São Paulo e começou a trabalhar com arte, você já foi para lá para trabalhar com arte de alguma forma? Eu já fui para lá para trabalhar com arte, eu já estava indo com um projeto de uma pessoa que eu já trabalhava em Belo Horizonte, e essa pessoa tinha um projeto de abrir uma galeria em São Paulo. Então eu fui na frente desse projeto. Mas ainda não fazia pintura? Não fazia pintura. Na verdade, eu tinha muito receio de pintar, porque como eu sempre trabalhei com desenho, e eu sempre fui uma pessoa bastante controladora, o desenho em si me dava muita segurança, porque é preto e branco, porque eu gostava de desenhar com grafite, e
fazer o manuseio do lápis no papel é muito mais controlado do que tinta, que é líquida, e também com cores. E aí eu tinha esse receio, sabe, de trabalhar com a pintura. E também porque é outros estilos, outras técnicas, então só lá que eu fui entender e começar a gostar. Então, tipo assim, tem 5 anos que eu trabalho com pintura, só de 2019 pra cá. Perfeito. É muito interessante, né, essa história de sair e voltar Sim. com essa nova profissão. Sim. E, Cláudia, para você, esse momento em que você se viu artista, e aí eu sei que você passou por várias áreas e ainda está em várias áreas, né? Como foi esse caminho pela arte circense? Aí depois você foi para as artes visuais, artesanato. Como foi esse momento? Bom, é como o Joseph disse, né? A arte sempre fez parte da minha vida também, desde a infância. Eu sempre tenho o hábito de falar que a arte, ela salva a gente. Então, assim, seja num momento de dificuldade, ou seja, às vezes, querendo ter como terapia, como hobby, ou como renda mesmo, né, principal, a arte, ela tem esse poder de salvar a gente, assim, nesses momentos. E por mais que a gente passe por várias áreas, né, eu já trabalhei em várias áreas diferentes de arte, né, eu venho da área mesmo de estética, né, então foram muitos anos trabalhando com estética e intercalando, né, com artesanato. Mas até então eu não tinha isso como uma profissão, né? Trabalhar vendendo, artesanato e tal. Então, em 2008, eu comecei a fazer o meu enxoval mesmo. E eu comecei a ter gosto pelo bordado em Ponto Cruz. Então, comecei com bordado. Aí, algumas pessoas, né, começavam a ver ali os trabalhos e começaram a encomendar. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade, né? E eu sempre gostei de aproveitar essas oportunidades que iam surgindo. Então, com o trabalho em bordado, sob encomenda, ficava uma coisa muito demorada. Então, eu pensei assim, bom, desde criança eu sempre gostei de ficar colorindo, né? Colorindo e pintando. E aí, como a gente tinha muita dificuldade com essa questão de material, eu não tinha acesso na época, assim, à internet, materiais adequados para pintar. Então, muitas das vezes, assim, tinha que a criatividade falar mais alto. Então, assim, era buscar nas coisas naturais mesmo, né? Criar tinta, criar as cores. Então, assim... Tintas feitas a partir de elementos, de terra, folhas, frutas, legumes, né? Essas coisas bem naturais mesmo. Que era o que eu tinha ali ao meu alcance para começar a fazer aquilo que eu gostava. Que eu sempre gostava, né? Assim, de arte, de pintar, colorir. Mas como a situação era muito difícil, então assim, eu não tinha esse acesso, né, aos materiais profissionais. Então eu não deixava de fazer um trabalho porque eu não tinha o material. Se eu queria uma peça, eu dava um jeito de fazer com que tivesse ao meu alcance. Então, quando eu vi que começaram a surgir as encomendas, né, dos bordados, eu não estava tendo como alcançar, né, fazer muitas encomendas, porque é um trabalho bem demorado, né. Eu pensei, bom, eu vou voltar com a questão da pintura e agora eu vou aprimorar a técnica de pintura em tecido, porque eu conseguia fazer as peças mais rápido, né? Pensando em fazer o enxoval e atender a demanda, porque aí os clientes começaram, né, a pedir joguinho de cozinha, toalha de banho, essas coisas bordadas. Falar, eu não vou mexer com isso no bordado não, porque isso demora muito. Então, a pintura era algo mais rápido para fazer. E eu sempre fui muito autodidata. Então, assim, eu nunca fui de ficar fazendo cursos, nada assim. E aí, eu fui na loja, comprei o tecido para panos de copa na época. E comprei as tintas de tecido e tal. E comecei a fazer ali os panos de copa. Daí, fiquei muito tempo trabalhando, né? Fazendo joguinhos de cozinha e tal. E isso sem, assim, ter acesso a nenhuma associação, trabalhando por conta própria ali na minha casa. Então, assim, um amigo comprava, um familiar comprava, dava de presente, aí a pessoa gostava e vinha, encomendava, era assim que funcionava. Aí você já divulgava? Até então não, porque eu não tinha internet nesse período na minha casa ainda. Então, depois eu comecei a ter uma demanda para enxovais de bebê. Uma coisa que eu nunca tinha mexido e que são texturas diferentes, são muito delicados, né? O desenho, assim, para a maternidade é muito delicado. Mas a pessoa falava assim, eu quero tal coisa.
Aí eu falava, tá, eu vou tentar fazer e qualquer coisa eu te falo. Rapidinho eu dava um jeito de aprender. E aí, aquilo começou a surgir as demandas. Então, eu sempre fui caminhando conforme as demandas. Aquilo que ia me procurando até me encontrar, né? Então, assim, sempre aproveitava essas oportunidades. Então, fiquei muitos anos depois somente com enxoval de bebê. Então, aí foi, né? Foi caminhando. São 13 anos nesse ramo de artesanato, mas, assim, tiveram períodos, né? As fases, né? Então, conforme as demandas, eu ia ali mudando as técnicas, ia gostando de outras coisas, deixando de gostar de outras, e aí assim. E aí eu comecei, fiquei muito tempo com artesanato voltado para a linha de maternidade, até que um dia uma pessoa viu eu fazendo as pinturas ali das fraldas e tal, e falou assim, nossa, Cláudia, eu acho que você leva muito jeito para fazer decoração para quarto de bebê e trabalhar com MDF. E, assim, eu sempre gostei do artesanato em madeira, mas eu nunca tinha pegado, assim, para fazer, né? E uma das minhas paixões, a decoração, né? E a arte. Então, assim, decoração mesmo de casa, de gostar de criar as coisas, inventar coisas para decorar a casa. Aí eu falei assim, bom, eu vou comprar algumas caixinhas, vou comprar alguns quadrinhos, algumas coisas, vou começar a montar uns kits. E aí, caso, né, algumas pessoas gostem, comecem a encomendar, né? E aí foi quando eu entrei no MDF para nunca mais sair, né? E aí eu comecei a trabalhar com o MDF, e aí eu juntei o útil ao agradável. Continuei pintando as fraldinhas e montava os quartinhos dos bebês, fazendo os kits de maternidade, né? Então, fiquei muito tempo com o kit para maternidade. E aí, passaram-se o tempo e tal, começaram a surgir demandas para itens de mesa posta. E aí eu falei assim, bom, essa questão da casa, do aconchego da casa, é uma coisa que sempre foi de me atrair, sempre, né, fez parte, assim, da minha história. Eu falei, bom, agora eu acho que é hora de ir para outro ramo. Então, foi quando eu comecei a ir para o lado mesmo dos objetos decorativos. Só que, como a pintura em si sempre fez parte, assim, do que eu gostava mesmo de fazer, era a pintura, eu vi na madeira e vi no MDF uma possibilidade de poder brincar com técnicas, brincar com as cores, ficar criando as peças e ofertar, né, aquela peça que quando a gente trabalha com a pintura é algo mais exclusivo. Então, eu gostava muito dessa ideia da pintura, para não ficar aquela coisa totalmente parecida, porque quando a gente vai comprar uma peça, por exemplo, de MDF, aí às vezes você chega na loja, tá aquele monte igual. Então, formas de diferenciar, sabe, as peças, é isso que eu fazia. E aí, quando chegou no nível, que aí quando foi aproximando aí perto da pandemia, eu tive que mudar de casa, porque a demanda era muito grande, né? E aí, conforme foram surgindo, assim, muitas encomendas, eu cheguei num ponto de trabalhar somente com encomenda, conheço as duas vertentes, trabalhar tanto com peças sob encomenda quanto pronta entrega. Mas eu fiquei 7 anos, em 2015 eu fui focar no artesanato, então fiquei 7 anos exclusivamente para o artesanato, né? Então, trabalhando com peças somente sob encomenda. E então era ali, atendendo a demanda do cliente, do jeito que ele queria e tal, foi indo. Mas eu me deparei com aquela situação do bloqueio criativo. Porque quando você trabalha, você tem o hábito de você criar suas peças, você colocar ali sua identidade no trabalho. Você vai oferecer, se a pessoa gostou daquele estilo ali, beleza, vai comprar. Mas quando você trabalha com peças sob encomenda, aquele lado seu criativo, aquela coisa de você poder assim, ter uma liberdade maior de criação, vai ficando um pouco adormecida. E aí é a hora que a gente desperta para algumas coisas, né? Que aí vem essa questão da valorização, porque às vezes o trabalho sob encomenda demanda muito tempo, né? E às vezes vem essa questão de não valorizar, às vezes, tanto, né? Um trabalho muito demorado, muitas vezes. Então, é quando a gente começa a voltar à nossa essência, né? E aí você chega a um ponto que você fala assim, então vamos ver o que faz sentido realmente agora para mim. Porque
se você não chega num nível que você não pode ali colocar mais a sua identidade no trabalho e tem que ficar só acompanhando, né? Do jeitinho que o cliente quer, você vai esquecendo ali aquela sua essência. Falei, não, é hora de voltar. Então, foi quando eu voltei a trabalhar com as peças somente de pronta entrega e fui pro lado do digital, né? Porque ali eu conseguia trabalhar, fazer as coisas do jeito que eu queria e conseguir atender um público que gostasse daquele estilo de trabalho, né, em específico. Então, foi assim. E aí, na pandemia, eu tinha saído, né, mudei de casa, aluguei um espaço maior para trabalhar e tudo mais. E aí, depois eu voltei de novo para minha casa, né, por conta, assim, de... Começou a faltar matéria-prima na época, né, então, assim... Sim. Você fez a mudança para ter um espaço maior? Um espaço maior, porque a demanda era muito maior. Eu trabalhava com madeira, eu precisava de um espaço maior, tive que montar uma mini marcenaria para cortar, para fazer as peças, porque aí essas peças aqui da mesa, por exemplo, você corta a madeira nós fazíamos e faz esse tudo. Processo todo? Sim, sim. Porque até então, quando eu comecei, eu comprava as peças de MDF pronta. Quando começaram a surgir muita demanda com encomenda, em específico as peças de madeira, eu tive que ter um espaço próprio porque eu não tinha marceneiro, né, para fazer, eu tinha muita falta da mão de obra para fazer a peça. Como eu trabalhava com encomenda, tinha que ser uma coisa personalizada. Sim. Então, eu tive essa dificuldade de ter marceneiro para fazer as peças exclusivas ali que eu precisava, do jeito que eu precisava. A sua demanda era alta demais para depender de outra pessoa produzindo para você. Foi quando o meu esposo ele viu essa dificuldade que eu estava tendo com marceneiro para fazer e embarcou comigo na coisa, né? Então ele falou assim, eu vou tentar aprender pelo menos o básico aqui, para a parte mais bruta eu te ajudar. Então, foi quando ele começou. Eu pensava na peça, falava o que eu queria ao cliente, eu quero isso, isso, isso e tal. Montava ali o esqueleto do que eu queria, né? E aí ele começou a produzir essas peças comigo. Foi quando eu tive que ter esse espaço maior para produzir. Para fazer a confecção de tudo. Sim, né? Sim. Mas foi quando nos deparamos aí com a falta de matéria-prima. Começou a faltar MDF, madeira. E aí a coisa foi ficando um pouco mais difícil, né? Então foi quando eu voltei. E tive que dar uma pausa mesmo nas peças sob encomenda e trabalhar com as peças de pronta entrega. E aí, nesse período, né, foram passando alguns anos e as coisas começaram a normalizar um pouco, né? Eu me via numa situação muito assim de sedentarismo, então eu precisava exercitar. Eu não gostava de academia, não gostava de correr, não gostava de nada disso. Eu tô me identificando em você, Josi. Eu tento sempre fazer uma academia. Você é fitness? Não, mas eu tento. Eu sempre faço, tipo, temporadas. Eu pago 3 meses, aí eu me dedico 3 meses, Isso. Aí eu sumo. Aí depois de um ano eu apareço, faço mais 3 meses, Perfeito, entendeu? é assim. Mas eu ando muito de bicicleta, então, tipo assim, eu tenho essas coisas de... Eu gosto muito de andar também. Então, parado 100% eu não sou, mas se deixar eu sou 100% sedentário. E aí foi quando eu me vi nessa situação de sedentarismo, né, e tal. Eu falei assim, gente, eu preciso começar a exercitar, o que eu vou fazer? Foi na época da pandemia ali. Sim, aí eu falei assim, eu preciso me encontrar em alguma coisa, eu preciso exercitar. E eu comecei a fazer pesquisa, porque eu ia nas academias, quando eu entrava, assim, já aquilo me dava uma preguiça, eu falava, não vai dar. E aí, foi quando eu encontrei a Arte Sense, né? Então ela veio depois do artesanato? Depois do artesanato, isso há 2 anos atrás. Sim. Então, eu fiz as minhas pesquisas e tal, e fiquei conhecendo uma escola de circo que tinha aqui em Valadares, e hoje retornou, graças a Deus. Aqui tem escola de circo? Escola de circo, Clube Circo, uma escola maravilhosa. E aí, eu entrei nessa escola para começar a exercitar, praticar atividade física. E aí, algumas pessoas começaram a ver ali, porque eu estava colocando foto ali dos treinos, vídeos e tal, aquela coisa toda fazendo. E algumas coisas eu peguei uma habilidade muito rápido, né, que foi através do equilibrismo de pratos e lira, que são 2 modalidades que eu gosto muito. E aí, eu me deparei... Desculpa, você também faz aquelas de corda? Que você fica nos... A de corda, não. Eu queria fazer aquilo. Tem, mas lá tem.
E aí, eu vi aquela modalidade, gostei demais. Peguei ela muito rapidinho. Comecei ali a colocar alguns vídeos e tal. As pessoas começaram a ver alguns stories e tal. Ah, você participa em eventos, festas? Ué, participo. Sim, há muito tempo que eu participo de festas. E aí... Artista tem muito disso, né? De colocar a cara a tapa, né? Gente, artista não tem medo de aí nada. Você nunca fez? É claro. Inclusive, tô produzindo um curso disso. E aí, começaram a surgir oportunidades assim, sabe? Tipo, festas, eventos. Aí começaram a surgir alguns eventos em igrejas. Aí você começou em festas infantis? Festinhas infantis na igreja. Às vezes tinha alguma festa para criança, datas comemorativas, né? Dia das Crianças. E aí começavam a me chamar para fazer oficinas, né? Então eu comecei mesmo assim com as oficinas. E aí, oficina de equilíbrio de pratos. Aí já aproveita, conta historinha. Ou a pintura, aí já você pinta rostinho de criança, pinto. Então, assim, cada evento ou festa, aquilo que estava precisando ali nessas áreas, assim, que eu via que eu me enquadrava, eu aceitava. Era uma forma de aprimorar aquilo que eu estava aprendendo e também já de começar a trabalhar, né? Então, graças a Deus, hoje... são as duas coisas que eu tenho trabalhado no momento, né? É o artesanato, a pronta entrega, e bem online, assim, né? Sim. E a arte circense, que veio, né, pra ficar, assim, na minha vida. Que ao mesmo tempo que eu pratico atividade física, eu atuo no ramo infantil, que é um ramo que eu gosto muito. Nossa, foi uma ótima estratégia unir duas coisas que você gosta e artísticas ainda, né? Sim. Agora, nesse processo, eu achei muito interessante que você falou da questão encomendas e produção autoral. Joseph, você trabalha com encomendas, certo? Sim, trabalho com encomendas. E como que é para você essa parte de o que eu quero produzir, o que tem aqui que eu quero expressar e essa restrição, essa identidade que você aplica, como você concilia essa parte? Então, isso é bem interessante falar sobre isso, porque quando eu estava lá em São Paulo, lá os artistas, eles quase nunca trabalham com encomenda. Lá os artistas eles trabalham mais com trabalho autoral e sempre acervo, né? A pessoa que é admiradora de arte, entusiasta de arte, vai lá no ateliê do artista ou então nas galerias e compra o trabalho pronto. Só que quando eu voltei para Valadares, eu vi que não funcionava esse método aqui. Porque o mineiro em si, mais focado no mineiro, né? O mineiro, ele tem uma coisa de querer dar o pitaco no processo criativo. Se ele não dá o pitaco no processo criativo, aquilo não é personalizado para ele. E aí, se você tiver um trabalho pronto, que é a descrição do que ele pede, ele fala, não, é 2 centímetros a menos, eu quero 2 centímetros a mais. Então eu falei assim, eu preciso arrumar uma forma que eu trabalhe por encomendas. E aí foi quando eu ingressei na jornada de chegar no meu estilo próprio. Porque quando eu voltei, eu tava com um estilo totalmente diferente que eu trabalho hoje. Era um estilo mais que eu fazia de forma automática. Eu sentava na frente da tela e começava a produzir. Então, tipo assim, era super intuitivo. E trabalhar com encomenda não funciona assim. Você tem que produzir algo antes, apresentar para o cliente. E aí o cliente aprovar e depois você fazer realmente a pintura, né? Então, esse estilo que você tem hoje, ele veio depois do processo das encomendas? Na verdade, veio para eu me adaptar ao processo das encomendas. Então, eu fiquei basicamente quase 2 anos trabalhando nessa questão de criar um estilo próprio, uma identidade visual, e para eu também conseguir me adaptar às encomendas. Então, eu procurei um estilo que seria mais fácil também para produzir, mais rápido, um estilo que também conversasse mais com o mercado. Por isso que eu fui para um estilo mais geométrico, porque hoje em dia as pessoas tendem a gostar mais desse estilo, e aí eu consigo trabalhar tanto com o figurativo quanto com o abstrato. Então foi nesse processo que começou a minha jornada para criar uma identidade visual, né? Uma identidade do meu trabalho. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver os trabalhos por encomenda. Só que eu precisava desenvolver uma forma que o meu cliente visse o que eu ia fazer antes de eu mesmo fazer.
Então aí eu comecei a trabalhar com o digital. Então eu fazia todos os estudos de forma digital, eu fazia os desenhos das obras digitalmente, mandava para o cliente, para o arquiteto, e aí eles aprovando aquele estudo, eu pintava na tela. Ah, sim, então você Sim. já conseguia a aprovação Sim, antes de pintar. E aí Que também bom, né? era mais fácil porque os arquitetos já conseguiam direcionar, fazer colocar nos projetos, né? Então eu mandava o arquivo, eles conseguiam colocar no render. Então, tipo assim, teve toda uma estratégia. Coisa que muitos artistas demoram a tipo, chegar nesse ponto, porque é o que aconteceu com ela, né? Ela começa a ter muita demanda, ela não consegue pensar no que ela vai fazer, aí chega numa parte que ela não sabe mais onde ir, e eu não. Como estava na pandemia, eu tive tempo para parar e falar, não, eu quero primeiro fazer isso, direcionar nesse ponto e depois eu seguir. Então, foi a partir disso. E aí, depois disso, eu comecei... Nossa, falei vários depois disso. Mas aí, a partir disso, eu consegui chegar numa parte que eu tinha tanto a questão da encomenda e tanto a questão do autoral, entendeu? E aí, hoje em dia, eu separo por estética, né? Tipo, se eu faço... Estética não, estilos, né? O trabalho cubista é totalmente para encomendas, totalmente para o profissional. Hoje você não produz seu trabalho autoral... Você não tira momentos para produzir o seu trabalho autoral no estilo cubista? Não, Você tem um outro? Eu prefiro trabalhar em outros estilos. Na verdade, sim, não. Eu gosto de trabalhar com o estilo cubista para o profissional e para as vendas, porque ele é uma forma mais rápida de fazer as entregas, entendeu? Mas eu também faço algumas coisas. Mas é porque o trabalho cubista, ele me dá uma limitação na questão da poética. Sim. O trabalho cubista, eu não consigo fazer determinados leituras, sabe? Ele é muito mais engessado. Então, se eu for fazer uma coisa muito dramática, mas surrealista, as formas geométricas me dão uma travada. Então, eu prefiro fazer a mescla, né? De fazer coisas mais orgânicas junto com ele. Aí eu consigo misturar. Aí sim eu faço o trabalho que tem mais poética, que fala mais, entendeu? Uhum. Mas o trabalho de vendas eu prefiro fazer somente cubista. E eu vi um trabalho seu em grafite, né? Uma obra ali em desenho. Sim, desenho. Inclusive maravilhosa a obra. Obrigado. Mas aí essa obra que você produziu foi uma produção autoral, né? Sua ali. Quando eu faço desenhos, normalmente eu faço autoral ou releitura, porque eu tô fazendo mais pra prática. Estudo. Agora que eu tô voltando, eu tô fazendo muita releitura, porque eu tô voltando a estudar de novo a desenho, porque quando você fica muito tempo sem fazer aquilo, você acaba enferrujando. Mesmo que antigamente você fazia de forma extremamente perfeito, sabe? Com muita maestria, com um determinado tempo parado, você perde muito aquela mobilidade, você perde o traço, sabe? E agora eu tô voltando, portanto que aquele que eu fiz bem, tipo assim, rápido, porque eu só queria criar algo rápido. Então, aí com a volta do desenho, eu tenho feito muita releitura para treinar novamente. Sim. Mas eu também gosto de fazer muitos trabalhos autorais. Perfeito. E assim, eu acho muito interessante porque tem ali a questão da encomenda, o cliente ele vai meio que falar o que ele quer, direcionar, mas ainda assim você consegue manter aquele estilo, Sim. não é também... Sim. Qualquer estilo, qualquer forma, né? Tem um formato que vai acabar seguindo. E aí, nesse ponto, você pensou de uma forma estratégica também? Pensou em mercado, né? Sim, pensei. De tudo isso. Isso foi bom. Eu consegui pensar nisso porque eu tive muita experiência lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, como eu trabalhei com o mercado profissional, eu tive muito essa carga de experiência. Então, quando eu voltei para Valadares, eu utilizei muito o que as pessoas usavam lá. Não só a questão de vendas, mas a questão do artístico. Então foi muito bom, porque eu direcionei o meu mercado para, tipo, fases finais, né? Onde o arquiteto conseguia me buscar, ou até mesmo o cliente. Mas eu queria mesmo, na época, me focar para os arquitetos me acharem. Sim. Porque o arquiteto manda muito no projeto. Portanto, que muitos trabalhos meus já foram vetados pelos arquitetos, porque o arquiteto não gostou, sim, entendeu? Sim. Então, o meu foco era agradar os arquitetos para eles impulsionarem e meio que direcionarem os clientes dele. Então, isso foi uma estratégia. Portanto,
que lá em São Paulo, os artistas meio que são brigados com os arquitetos, porque como os arquitetos querem focar no trabalho dele, porque o trabalho do arquiteto é todo o ambiente e o trabalho do artista é uma obra específica. Aí fica um brigando a atenção do outro. Tem. O arquiteto quer fazer uma obra totalmente clean, porque ele tem um estilo, e aí chega o artista com a obra totalmente trabalhada, com muita informação, e aí fica lá um brigando espaço com o outro. Mas aqui o pessoal tem me abraçado, sabe? Porque também eu fiz um trabalho mais específico, mais atemporal, mais Sim, minimalista. Então, por isso que eu consegui o carinho dos arquitetos, né? Tem uma artista que veio aqui, que é a Clóris, e ela também pensou muito nessa estratégia, até por a filha dela trabalhar com decoração e com loja de decoração e com muitos arquitetos. A nora dela também, não é? Eu não sei, assim, mas eu sei que ela pensa muito nessa questão de ir no que o arquiteto tá, assim... Porque o arquiteto dita muito o que tá acontecendo no mercado, né? Não adianta a gente, não pensar no arquiteto hoje, porque as tendências vêm por eles. Querendo ou não, a gente não pode só focar nos arquitetos, no que eles ditam, mas, enfim, se você quer... englobar todo esse mercado, você tem que saber o que eles estão mandando. Sim. Então, a gente tem que pensar se a gente quer trabalhar de forma mais comercial, a gente tem que também entender um pouquinho dessa área. E pensando nesse ponto, assim, de estratégia, né? Cláudia, hoje você focou ou já identificou estratégias tanto de divulgação ou de estilos ou, né, de pontos que você pode expor o seu trabalho, enfim, das diversas formas que você pode divulgar, fazer estratégia de vendas. Você planeja isso, você define, você pensa em como expandir, vender mais o seu trabalho, utilizar alguma estratégia específica? Sim, no meu caso, é muito procurado oficinas, né? Então, assim, eu tenho focado muito em adquirir conhecimentos para ministrar as oficinas, tanto presenciais quanto online, né? E no caso da venda mesmo de peças, eu tive que aprender também algumas estratégias de marketing digital. Então, eu fui atrás de conhecimentos, cursos, para eu aprender como divulgar isso melhor nas redes, para eu conseguir levar o meu trabalho para um público adequado, né, para cada tipo de artesanato que eu faço. Então, atualmente está sendo assim, a demanda mais por oficinas, então é algo que eu estou aprimorando melhor os meus conhecimentos para trabalhar com isso, né? Oficinas que você comentou, elas são voltadas para as artes circenses. A arte circense e também a pintura, né? Ah, sim. Porque como eu gosto muito de trabalhar com o público infantil, começou a surgir uma demanda muito grande para mim, para trabalhar com crianças especiais, trabalhar coordenação motora fina, essas coisas. Então, é algo que eu estou aprimorando, né, algumas técnicas, porque para você trabalhar com uma criança especial, demanda algumas atenções especiais, né? Então, para questões das oficinas, tanto a arte circense, ela ajuda muito com essa questão da coordenação motora e também a pintura. Então, assim, juntar o útil ao agradável e as duas coisas que eu, né, gosto de trabalhar e que eu tenho visto demanda para isso, né? Então, é nessa área que eu tenho... O seu canal de vendas hoje principal Instagram e o WhatsApp. Certo. São as duas redes que eu uso para isso. O seu também o meu maior foco é no Instagram. Eu sempre faço a captação dos meus clientes pelo Instagram. Também funciona como se fosse a minha galeria, né? Todo mundo entra lá, vê meus trabalhos e a partir disso eles vêm. Sim. Como a gente mora numa cidade pequena, né? E normalmente cidade interior não tem esse foco nas artes e a gente não tem não só foco, mas também uma valorização, acaba que eu tenho que fazer mesmo a captação por fora, né? Sim. E aí por isso que a minha maiores vendas vem de fora. Vocês investem hoje em tráfego pago, nesse tipo de... Então, não. Por enquanto não. Investe. Por enquanto não, porque é um dinheiro... depois de estudar bastante essa questão do mercado
esse tráfego pago, eu vi que, tipo assim, não depende só dele, entendeu? Vai depender do como você vai reter aquele seguidor. Porque você não faz o tráfego pago para ter vendas, você faz o tráfego pago para ter seguidores. E aí, a partir dos seguidores, você tem que cativar eles para depois, em si, fazer a venda. Então, não é tão fácil assim e, às vezes, é um dinheiro que você vai investir e vai ver só muito lá na frente. Sim. Então, tipo assim, a curto prazo, eu ainda não tenho essa demanda para fazer isso, entendeu? Eu prefiro trabalhar de forma orgânica, né? Sim. Atrair as pessoas de forma orgânica e depois fazer a retenção. Então, eu não vejo ainda fazendo isso. Mas agora, eu tô vendo que eu vou ter que começar a fazer isso. Porque eu comecei a disponibilizar um curso, né, lá no ateliê, tanto de pintura no meu estilo, tanto a arte-terapia. Ai, que legal. Sim. Você é um curso online? Não, um curso presencial, lá no ateliê. No seu ateliê? Lá no meu ateliê. Vai ter tanto o curso de pintura no meu estilo, que é o cubismo, aí vai ter tanto a parte figurativa quanto a abstrata, mas no meu estilo, e vai ter a arte-terapia. Que a arte-terapia nada mais é do que utilizar a arte de forma terapêutica com autoconhecimento. Sim. E aí, diferente do curso de pintura, que a gente vai valorizar a estética, na arte-terapia não, a gente vai valorizar o processo criativo e o porquê de vocês executar algumas coisas, porque na arte-terapia tudo tem um sentido, desde a escolha do material até a escolha de uma cor. Então, a gente, depois que a gente faz o processo, a gente faz o processo de análise e aí vai formando resoluções daquilo e você vai tendo um autoconhecimento. Então, essas duas vertentes que vai ter no ateliê, tanto o curso de pintura e a arte-terapia. E você vai ser ministrando todas as aulas ou você vai convidar pessoas para fazer isso Por com você enquanto, vai ser só eu ministrando. Sim. Anteriormente, eu tinha pensado em fazer junto com uma amiga, mas essa amiga minha tá pretendendo sair de Valadares, mudar para a cidade dela de volta, então eu não tenho outra pessoa para colocar. Mas com o passar do tempo e for crescendo e tiver outra artista que tiver interesse, a gente vai inserindo outros artistas. Nossa, que legal. Tanto para pintura quanto na arte-terapia. Porque é sempre bom ter vários outros artistas com técnicas diferentes e também com percepções diferentes. Mas como ainda é algo pequeno que eu quero crescer... tá começando de forma individual, mas depois eu quero fazer de forma coletiva. E aí vai ser muito interessante, porque tem a troca não só do artista com o aluno, né? Mas também tem os alunos, a troca dos alunos também. Então vai ser muito interessante quando tiver maior e forma coletiva, entendeu? Esse ponto que você levantou do coletivo, a Cláudia tem uma experiência bacana com isso, né, Cláudia? Porque você esteve por muito tempo em associação de artistas. Sim. Fala pra gente qual que é do que você vê, né? Se é importante ter esse contato, participar de associações, participar de feiras. Como que é isso para quem está chegando, se inserindo? Bom, quando você participa de uma associação, você passa a ter novas possibilidades. Então, o artesão que ele, né, a pessoa que quer começar a ingressar no artesanato, não tem onde expor, né, seja de forma física, ou às vezes não tem o hábito de ficar usando uma rede social para divulgar o seu trabalho. Quando você participa de uma associação, se tem algum evento na cidade, você pode participar. Se tem feira de artesanato, você pode participar. Se essa associação, né, no caso, uma que nós temos aqui em Valadares, tem loja física, você pode expor o seu trabalho, então ele fica de segunda a sábado, teu trabalho exposto. Então, assim, participar de uma associação abre portas, sabe? Então, se você não tem como divulgar, é importante você fazer parte de um grupo, né? Porque é como ele disse, você vai ter uma troca de experiências quando você está reunido com outras pessoas. Você tem essa troca de experiências, então muitas oportunidades se abrem, né? Sim. Então hoje, para quem tem às vezes o interesse em começar a trabalhar com artesanato, mas não sabe por onde começar, hoje nós temos aqui em Valadares, né, a Associação Ponto de Artes e Sabores. Nessa associação é ofertada algumas oficinas de artesanato e tem a loja física para expor. A pessoa ela pode estar indo à associação, né, e se inteirar, né, de como que funciona para participar dessa associação.
E é muito importante. Sim. Tá? Essa questão da associação aqui, nós estamos falando de Governador Valadares, né? Uhum. Mas, independente do local em que a pessoa esteja escutando o podcast, normalmente a cidade Sempre vai tem ter, uma sempre vai associação, um ter. Sim. grupo, Tem. alguma coisa ali. No seu caso, Joseph, você atualmente não está em nenhuma associação. Não estou inserido ainda. Tenho mas muita teve vontade. muita experiência Sim. com outros artistas, galerias. Sim. Né? Quando eu morei lá em São Paulo, eu trabalhei profissionalmente lá, eu tive muito contato com artistas e galerias, né? Porque era o ramo que eu estava inserido. E foi muito interessante porque lá, tantos artistas que estavam chegando, e tinha formação acadêmica, passava muita informação, até mesmo os artistas que são autodidatas, no meu caso, também tinha muita experiência, né? Então, tipo assim, muitos erros e acertos que eles me contaram em histórias, né? E até mesmo em oficinas, que também tinha muito lá e eu participava, eu absorvi para mim. Então, quando eu voltei para cá e eu tive contato com artistas da região, não muitos daqui, mas artistas das regiões, eu ajudei bastante eles, porque eu falava assim, às vezes o artista ficava 10, 15 anos trabalhando na sua própria cidade, mas ainda não tinha se achado ainda no seu estilo, não sabia por onde começar, não sabia onde procurar determinado material. Então, tipo assim, eu acabei ajudando muita gente, porque eu acho que conhecimento retido não leva ninguém a lugar nenhum. E conhecimento que você repassa para alguém, não só você vai repassar um conhecimento, mas a pessoa vai ver aquilo de forma perspectiva diferente e te passar uma outra perspectiva. E aí você aprende muito também com a pessoa. Então, eu sempre gosto de ter esse contato com outros artistas por conta disso. Porque, às vezes, até mesmo o seu trabalho vai ser visto de outra forma por eles. Eles vão ter uma leitura diferente. Ou até mesmo você vai poder ajudar outros artistas. Então, nessa época que eu morei lá e eu participei de um ateliê compartilhado, era muito bom. Porque você tinha noite e dia ali contato com os artistas, eles ajudavam. Quando você tem um bloqueio criativo, sempre vai ter um artista para te falar, não, faz isso, tenta isso. Então é muito bom. E não só por conta disso, mas também a questão de networking. Hoje em dia, se você quer ser artista sozinho, sinto informar que você não vai para lugar nenhum. O artista, ele tem que sair do ateliê, ele tem que estar em outros lugares, ele tem que ser visto, porque artista dentro de ateliê é igual obra dentro de ateliê. Ninguém vê, ninguém vai saber a sua existência. Sim. Então, o artista ele tem que estar em todo evento, ele tem que estar em contato com outras pessoas, porque isso é muito importante para ele. Então, a importância das oficinas, das associações, eu acho, tipo assim, essencial para um artista, não só quem está começando, mas para quem já tem uma carreira, entendeu? E essa parte, Joseph, por exemplo, das galerias. Hoje você tem a sua própria galeria, né? Você não participa de nenhuma galeria? Não, eu não falo que eu tenho galeria, mas eu não participo de nenhuma. Você acha que é necessário, é muito importante ter o artista? Sim, eu acho que até para dar uma visão, porque você teve um contato e você teve um contato assim que foi bem próximo, né? Foi bem próximo e também numa capital, né? Outra visão. A visão que as pessoas têm da galeria é diferente do que realmente acontece. Eu, hoje em dia, se você me perguntar, se você quer participar de uma galeria, não. Por enquanto, não. Porque da mesma forma que a galeria ela abre muitas portas para você, ela também te veta de muita coisa. Porque eu não sei se você sabe como funciona uma galeria, mas eu vou te falar como funciona. O artista, quando ele entra numa galeria grande, por exemplo, ele entra com um contrato de exclusividade. E a partir do momento que ele está nessa galeria, a grande parte, ou se não toda a grande parte do trabalho dele vai ser vendida pela galeria. Porque ela vai ter uma grande parte uma porcentagem das vendas, né? E normalmente é 50%. 50%. Não é 20%, 20%. Não, é 50%. Algumas são 40%, mas normalmente é 50%. Então, se o artista for pequeno e não tiver um valor muito grande de mercado, ele vai ser retido 50% do valor total da obra dele. E quando você quando você entra na galeria e faz um contrato de exclusividade, você não pode vender sua obra no ateliê. Você tem que vender todas elas pela galeria. Claro que é bom, porque a galeria vai ter o seu mailing list de compradores, já vai ter o networking deles, então você vai ter
um processo a menos para fazer. Mas só que você fica muito preso ali, entendeu? Então, normalmente, quando é uma galeria que você... É uma galeria grande, às vezes você fica preso de estado, né? Então, tipo assim, você tem uma galeria em Minas que você é representado, você não pode ser comprado por outras galerias em Minas. Aí você só vai poder representação em outros estados. Mas tem galerias que são grandes que tipo, pega o Brasil todo. Então, tipo assim, retém muito o artista num lugar só para vendas. Então, dependendo de como o artista se ele não for muito conhecido, não é tão interessante. Aí vai depender dele. Porque a galeria vai fazer ele ficar conhecido. Talvez por uma fase, Por uma fase, né? Talvez seja interessante. Mas também não é tão fácil de entrar numa galeria. É difícil. Não é tão fácil. Por exemplo, a galeria não gosta que você bate lá na porta dela falando, esse aqui é meu portfólio. Eles vão falar assim, tá, e aí, o que você tá caçando aqui? Tipo, a galeria gosta mais de conhecer o artista por conta própria ou até mesmo indicações. Ou até mesmo quando a pessoa já tem uma graduação e aí ela faz um trabalho de estágio na galeria, aí ela vai ser conhecida por evento, edital, enfim, tem N formas de entrar numa galeria, mas hoje eu não me vejo trabalhando com a galeria por enquanto, porque o meu preço de mercado não é tão grande assim para ficar 50% retido numa galeria, entendeu? Mas também tem online que funcionam de forma diferente. Eu não entendo muito porque eu não conheço, mas eu sei que funciona um pouquinho diferente. Eu acho que a porcentagem é menor, que eles têm de cada vendas, mas porque eles também não têm o custo de locação de espaço, né? Então é totalmente diferente. Mas a questão da galeria é muito bom pro artista quando ele já é mais velho. De mercado, né? Sim. Que aí ele já tem um preço de mercado maior. Enfim, tem a arte, sim, o mercado da arte, ele tem várias ramificações e os bastidores que muito artista novo não conhece, entendeu? É interessante a gente falar por isso mesmo, porque nós aprendemos sobre vários mercados, de várias áreas ao longo da vida. Sim. Mas da arte é escasso. Você chega ali, às vezes a pessoa quer se dedicar ao artesanato ou às artes visuais, artes plásticas, mas fica aquela visão de, mas para onde que eu vou? É muito nichada essa informação, ela é muito retida e nichada. Sim. Só quem trabalha na arte sabe o que acontece realmente. E, tipo assim, não dá pra você também, tipo, cobrar isso, porque realmente não é algo que é repassado, sabe? Sim. E eu sempre falo pra todo artista, quando eu conheço um artista novo, eu sempre falo, eu vou falando todas as experiências para todo mundo ter acesso a isso, sabe? Porque isso precisa ser falado, as pessoas têm que ter acesso a isso. E fora as outras coisas, né, que acontecem de louco no mercado da arte, que as pessoas não têm acesso. Mas enfim. As pessoas glamorizam muito, né? Então, assim, vê muito assim, tá exposto numa galeria, ou tá sendo bem visto, tá saindo no jornal, ou tá saindo na TV, ou tá saindo... Então, assim, tem muito essa coisa do glamour, mas por trás dos bastidores mesmo, né? Nós que produzimos ali, nós sabemos muito essas dificuldades, né? Que vão surgindo e alguns empecilhos que vêm às vezes para desanimar. Mas eu falo que quando nós temos essa coisa da veia artística, né? Não tem jeito. Por mais que às vezes, assim, nos deparamos com algumas coisas, nós temos uma força maior, né? A gente não assim, existe. O artista que é artista, ele não existe. Não existe. Sim. É assim. E não é fácil. É o que ela falou. A gente, que é artista, a gente tem uma percepção do meio da arte, e as pessoas que estão fora têm muito essa questão de colocar o artista num pedestal e glamorizar muito a profissão, que é muito difícil. Às vezes eles acham que todo artista ele entra pro ateliê todo dia e de determinado horário ele tá lá pintando, que não é o que acontece sempre. Por exemplo, a parte de pintar, sim, é a parte mais prazerosa, mas quase nunca acontece, entendeu? Porque às vezes a gente tem que fazer uma demanda de orçamento, uma demanda de criar um estudo ou fazer uma proposta. Então, a parte de pintar, que é a parte melhor, acontece por último, entendeu? E não é sempre. Entendeu? A divulgação também, Sim. que às vezes hoje tem muito essa cobrança de você fez ali no seu ateliê, mas cadê o stories, cadê a publicação? Que é a parte mais chata da nossa profissão agora. Eu sei que a gente vai ter que se adaptar, mas agora a gente, além de ser artista, a gente tem que ser blogueiro, a gente tem que ser... tá no digital, tem que produzir conteúdo. Desde quando eu comecei, eu gostei sempre de gravar o processo criativo.
Só que é chato pra caramba, É chato. velho. Porque você toda hora você tem que ficar parando, arrumando câmera, coloca pra gravar. Aí se der um erro, tem que voltar de novo. Sim. E quando a gente esquece de voltar pra gravar. E a gente pintou grande parte, não estava Eu já gravando. fiz isso. Então, essa questão de também ter que criar conteúdo é muito chato. Mas a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Porque Sim. o digital é que manda hoje em dia, né? Mas não é fácil. E também tem a questão de o artista tem que ter rotina, né? Que é a Tem. parte pavorosa, que a gente trabalha de casa, ou normalmente a gente tem ateliê em casa, a conciliar a parte da profissão junto com separado da vida pessoal é muito difícil também. Mas é um grande realmente trabalho. tem que E ter, o que né? acontece? Muitas vezes eu falo que é uma questão de realmente organizar essa rotina nossa, porque muitas vezes nós estamos ali no processo, fazendo, pintando e tal. Aí, às vezes, ou um familiar liga, querendo que você vai resolver uma coisa, outra coisa. Se você não se organiza e você passa a ver o seu trabalho como um trabalho, Como um e Profissional, você né? organiza ali, teu horário de trabalhar, de produção, você olhar para o seu trabalho com Sim. carinho, as pessoas vão tomar conta da tua vida, porque muitos não veem, sabe? Tipo assim, aquela coisa de olhar e falar assim, fulano trabalha em casa e tal, não sei o quê. Então tá por conta de resolver qualquer outra coisa. Então, assim, se nós, né, que trabalhamos em casa, né, temos ateliê ali, se não criarmos essa rotina e dedicarmos, falar assim, não, isso aqui é o meu trabalho, eu tenho que seguir a minha rotina aqui, as pessoas mandam na sua rotina, sabe? Então, tem que ter mesmo essa Eu tenho essa organização. rotina. Eu sempre acordo muito cedo. Mesmo trabalhando de casa, o pessoal acha que a artista acorda, tipo assim, 11 horas, né? Não. sim. Eu sempre acordo bem cedo. Aí, normalmente, de 7 às 8 é a parte que eu tenho pra resolver minhas coisas. E de 9, 9 e meia, eu entro pro ateliê e fico lá. E aí, eu só vou parar às 5 horas da tarde. Enquanto eu tô ali, eu tô trabalhando. Isso. Eu tô resolvendo as coisas. Aí, quando eu não moro com meus pais, eu moro sozinho, né? Aí, quando meus pais vêm pra Valadares, aí eu já separo aquele dia pra não trabalhar. Porque Sim. gente na minha casa tira totalmente minha atenção. E aí eu faço a compensação desse dia em outro dia da semana. Mas a gente tem que ter essa rotina, senão a gente não hoje consegue você manter tem horários. seu ateliê, Tenho. porém você mora sozinho. Moro Então sozinho. dá pra dar um bloqueio Sim, nas é maravilhoso, interferências, né? é maravilhoso. Por exemplo, a parte pessoal da minha casa é a parte de cima, a parte de baixo é ateliê. Ai, que Sim, maravilha. quebrei as paredes de tudo, aí agora virou ateliê. é a melhor parte, trabalhar em casa. Isso aconteceu comigo. Houve um tempo que a parte de baixo da minha casa era toda ateliê e em cima, né, funcionava a casa. Até que aí eu separei um espaço somente para corte, bagunça, lixamento, essas coisas, Sim. e o outro espaço só para decoração e acabamento das peças. Porque acabava que quando a gente trabalha assim em casa, a gente tem que policiar isso, né? Sim. Porque uma hora você tá aqui na sala, outra hora já tá lá na cozinha, outra hora já tá na varanda. Senão tudo vira Senão ateliê, tudo né? É o espaço É. de produzir, Então, assim, é né? super importante, né? E eu falo muito isso com os artesãos, né? Os grupos que eu participo. Que é importante você separar o teu espaço de trabalho, né? Exatamente para quando você entra ali naquele espaço, você fala, não, tô no meu espaço de trabalho. Sim. É diferente, sabe? A produção flui melhor. A gente se encontra mais, assim, né? Sim. É muito importante, sim. Faz diferença Sim. ter um Faz. ateliê para você trabalhar, Sim. ter um espaço para você trabalhar. Sim. Eu senti essa diferença também quando, assim, não tinha um espaço para pintura. E depois Sim. que eu tinha ali separado, você tem uma... Não, a partir daqui Você eu até tô consegue, tipo, produzindo. meio que pensar que agora eu sou artista mesmo, eu tenho até ateliê, entendeu? Sou artista plástico. Sim, a gente pensa bastante assim. E é bom porque você consegue, porque ateliê de artista é uma bagunça, é uma loucura. Só o artista sabe como que é aquilo. E se a gente não tem um espaço específico, a casa toda vira Vira uma uma zona. bagunça. Tem tinta até no teto, entendeu? Gente, sim. Então, se você não foca na parte só do ateliê, vai ter pincel. Não, até hoje tem pincel espalhado pela casa toda. Minha casa sempre tem, mas eu tento focar ali só no ateliê. Eu acho assim, a gente trouxe muito você trouxe muito sua experiência de galeria e eu Sim. quero mais fofocas de galeria depois do futuro, Com tá? certeza. A gente com certeza vai falar. Assim, de experiência, contatos. Sim. Cláudia falou dos contatos, a importância, né, de estar em contato com as pessoas, que isso abre portas. Eu até tenho muita vontade, por exemplo, hoje em dia eu não tenho
um conhecimento de mercado muito... Não conhecimento, as pessoas não me conhecem muito ainda. Mas depois que eu ficar mais conhecido com o passar do tempo, porque isso é só com o tempo, né? Eu queria muito trabalhar com essa parte de dar esse apoio para os artistas, sabe? Essa consultoria. Um acompanhamento artístico. Sim, essa consultoria. Porque, às vezes, o artista ele tem a técnica, ele sabe executar muito trabalho, mas a parte do final, ele não sabe direcionar. Sim. Às vezes, o artista, ele trabalha, tipo assim, igual eu falei, há 15 anos com a cidade, ele não sabe precificar o trabalho dele ainda, sabe? Ele não funciona como pegar o preço que ele gastou e como ele vai projetar isso para dar o preço final. Isso também é muito importante. Aonde divulgar, como divulgar. Às vezes, também o artista, no começo, ele quer colocar o trabalho dele em tudo quanto é lugar e, às vezes, não cabe, entendeu? É bom, toda divulgação é boa, mas não é todo lugar que você vai colocar o seu trabalho, entendeu? Porque aí você vai conseguir captar os clientes específicos, os que realmente vão te valorizar. Porque nessa brincadeira toda, você vai pegar muito curioso e isso aí você vai perder muito tempo. Então, o artista ele tem que ter esse direcional para conseguir otimizar o tempo. Isso. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica, sei lá, 1 ano, 2 anos tentando achar um direcional pra ele, e aí ele já podia ter, tipo assim, tudo mastigado, sabe? Sim. Falando assim, não, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Com certeza fica bem mais difícil você descobrir sozinho. Sozinho. E você vai ter que passar por muita coisa, errar muito, aí voltar lá no início. Mesmo quando a gente tem acesso a negócio, é difícil, né? Porque cada pessoa tem oportunidade diferente. Sim. A minha história de arte não vai servir para você, porque você é a Kessia e eu sou o Joseph, entendeu? Por exemplo, alguém que fez algo fora da minha realidade, por exemplo. Você está numa capital, fez um Belas Artes, fez ali vários contatos. A família tem um poder aquisitivo maior. Sim. Então é totalmente diferente. A vida de quem tem esse acesso mais fácil com a arte sempre vai ser mais fácil do que uma pessoa que mora no interior, que não tem tanta condição. Sim. Então, tudo conta. E é um lugar que não se fala de arte, ou de mercado de arte, ou de como, onde não é ser valorizado. Evolui nisso. Aí eu acho que a gente entrou num ponto, assim, até pra gente fechar, que eu tenho mais questões pra trazer. Tinha tantas perguntas. Pois mas infelizmente o nosso tempo já acabou ali. E eu acho que você até já entrou no ponto aqui, que é o viver de arte, pra gente finalizar. Eu gostaria de saber de vocês dois sobre... Vocês já vivem de arte hoje, ou ainda é mais uma renda complementar? E para quem quer, o artista que está escutando aqui, que tem esse sonho de trabalhar com arte, vocês acham que é possível fazer isso? É possível viver de arte? Bom, eu penso que sim, é possível, porque na linguagem das artes, né, nós temos diferentes áreas, né? Então, eu acho que parte aí do conhecimento, o artesão, o artista, ele ir em busca na cidade que ele mora, ou até mesmo online, né? Que hoje o mercado online traz muitas possibilidades, né? De cursos, né? Adquirir conhecimento mesmo. Mas, se você, por exemplo, na sua cidade, você quer trabalhar com arte, quer trabalhar com artesanato, ter isso como uma renda principal na sua vida, é importante isso. Procurar associações, né? Lugares onde oferecem oficinas. Então, por exemplo, aqui em Valadares, o artista que quer ingressar na arte circense ou no teatro, na dança, nós temos aí a Ponto de Cultura Catarriso, que oferece esse tipo de trabalho. Nós temos a Escola Clube Circo, que desenvolve esse trabalho, né, do circo. Nós temos associações, 2 inclusive, né, uma que trabalha só com feiras de artesanato, a outra que trabalha com feiras de artesanato e tem loja para expor. Então, é importante conhecer lugares onde possa expor teu trabalho ou onde possa começar a ingressar em alguma linguagem artística. Mas eu penso que sim, é super possível, né? Muito trabalho, dá muito trabalho, mas não é impossível. Então, eu acho que tudo é o conhecimento mesmo, sabe? Ir em busca de conhecimentos, interagir com pessoas, às vezes, daquele ramo que você quer seguir, entender como está o mercado, entender como que funciona aquilo na sua região, né? Mas eu penso que sim, é super possível, tá? Perfeito, Cláudia. Isso.
E para você, Joseph? Então, hoje em dia eu só trabalho com arte. A minha renda toda vem de arte. Na verdade, desde quando eu retornei para cá, né? Eu foquei nisso e trabalho somente com isso. Não só com a parte de pintura em telas, mas também com muralismo. E agora iniciando o curso, né? Eu acho super possível. Só que para quem está começando, nunca vai ser fácil. E a dica que eu dou é que se você tem condições de ainda ter um emprego paralelo, mantenha ele durante muito tempo, porque material, até você se adaptar ao mercado, você vai ter que ter uma muleta, né, digamos assim, para te auxiliar, porque não vai ser fácil, mas é super possível. E principalmente complementando o que ela falou, é bom realmente ter essa questão de oficinas, ou então conversar com outras pessoas, mas totalmente é possível. Não vai ser fácil, mas é super possível, porque a gente é prova viva disso, né? Sim. Que hoje vocês trabalham, sim, né? Sim. Com trabalhos lindos, inclusive. Obrigado. Que vou deixar aqui alguns trabalhos do Joseph para vocês verem aí, gente, quem está assistindo pelo YouTube. E quem está escutando pelo Spotify quiser ver os trabalhos, é só ir lá no contandocores.com, porque lá no blog você vai encontrar mais informações dos artistas, as redes sociais deles, trabalhos da Cláudia também estarão lá. E, gente, pra gente fechar, então, falem aí as redes sociais de vocês, como encontrar, quem quiser encomendar algo ou aulas, né? Quiser saber mais do curso que você está trazendo também, Joseph. Contato comigo é mais pelo Instagram, né? Joseph Kleiner. Ou então JK Oficial. O JK Oficial é um Instagram também à parte, mas ele funciona mais como portfólio, né? As pessoas conseguem ter mais acesso às minhas obras. Mas no outro também, que também é profissional, tem tanto a minha vida, tanto também a parte das pinturas. Então, acesso é pelo WhatsApp, né? Ou então pelo meu Instagram. Lá pelo Instagram a pessoa consegue chegar no seu WhatsApp. Na verdade, ela passa por um filtro lá, né? Ela conversa comigo pelo direct, e aí só quando a compra já está quase sendo finalizada, ela vai ter acesso ao meu WhatsApp, entendeu? Perfeito. E os seus contatos, Cláudia, quais são? Bom, o meu ateliê, né? Pode estar entrando em contato através do @ateliê Misturinha Boa, que é onde eu vendo os meus artesanatos, né? E lá tem o link também, onde tem o catálogo de produtos disponíveis, né? E o Arte com Cláudia Carvalho, que é onde eu coloco também as artes circenses, né? Então, são os 2 Instagrams que geralmente eu uso para trabalho. Perfeito. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje e compartilharem tantas informações importantes, relevantes, falarem também dos trabalhos de vocês, porque eu tenho certeza que quem consome, quem vê esses trabalhos lindos, saber da história é muito interessante, muito relevante também. Eu que agradeço. E se quiser uma parte 2, só me chamar. Vai ter. Gente, muito obrigada a vocês que escutaram até aqui e estiveram conosco. Se você quiser ver os outros episódios, é só procurar na playlist lá do YouTube ou então no Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a página no Spotify e lá no @KessiAnai tem mais informações sobre o podcast. Por lá você também consegue acessar o contandocores.com, que é o site, tem um blog com mais informações aqui sobre os convidados. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo episódio. Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Prefeitura de Governador Valadares, Viva Valadares, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.